eu queria falar um pouco sobre Jesus, o nosso advogado. Porque nós estamos vivendo num clima, num ambiente tão desesperadamente instável, e quando as expectativas são tão negativas, quando até mesmo se nós tivéssemos um excelente advogado na terra, não resolveria, porque a corrupção e os meios, a lei, ela é muito facilmente comprada. E o que fazer diante das incertezas desse mundo, com nossas emoções fragilizadas? E João, lá no capítulo 2 da sua cartinha, eu até separei aqui os textos bíblicos. 1 João 2, 1 e 2 fala assim: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Amados, nós não temos autorização para pecar. Não temos crédito. Não é para pecar. E ele fala: eu estou escrevendo para vocês para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor justo ao Pai, um advogado, Jesus Cristo, o justo. Não é qualquer um, ele é o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Isso é maravilhoso. João, quando ele escreve essa carta, é uma carta pequena, mas de muita profundidade, é no final do primeiro século, e ele está trazendo uma palavra de ânimo para aqueles novos cristãos que vieram do judaísmo e por pressão de uma galera perigosa que tentava trazer de volta para o judaísmo, eles ficavam na dúvida: será que nós estamos fazendo certo? Será que a lei, aquilo que a gente fazia antes, não é melhor do que isso que temos agora? Porque, na verdade, a proposta, a promessa, é que a nova vida agora em Cristo Jesus trazia uma certeza absoluta de uma salvação que vazaria por toda a eternidade. E não só periodicamente através dos sacrifícios que eram feitos, que eram dos animais, que eram imolados. Então João, ele traz essa informação para aquele povo, garantindo que eles continuariam sendo vulneráveis. Eles continuariam sendo pessoas sujeitas ao pecado, mas eles têm agora um arcabouço, uma estrutura celestial, através da ação direta do Espírito Santo na vida deles, que traria para eles uma nova vida, uma vida onde eles poderiam vencer essa tendência natural, perigosa e diabólica para o pecado. Mas eles não conseguiam entender muito isso. Inclusive, lá no 5:3, no capítulo 5:3, ele fala: eu escrevo para vocês essas coisas para que vocês acreditem no nome do Filho de Deus, para que saibam que vocês têm a vida eterna. Vocês não vão ter, vocês têm a vida eterna. Então, nessa introdução, nessa palavra que João está dando para eles, João está dando uma segurança de uma vida eterna. Mas, por mais que houvesse uma garantia de morar no céu, eles não teriam autorização para pecar. Vocês não podem pecar. Vocês não devem pecar. Não há uma licença para o pecado. Não há uma maneira de você fazer uma premeditação. Não, eu vou pecar só um pouquinho, porque eu tenho uma garantia, eu tenho um advogado, eu tenho condições de depois me voltar ao Senhor, e Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso. É verdade, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso,
mas Deus não tem o culpado por inocente. Também está escrito lá em Naum, né, 1:3, uma coisa que Ezequiel também fala sobre isso. A alma que pecar, essa morrerá. Então, se a gente tem já essa informação de que nós não somos blindados e que a gente pode pecar de uma hora para outra, não é que a gente queira viver na prática do pecado, mas essa carcaça, essas emoções que fazem parte da nossa estrutura, elas ainda são muito sensíveis, muito vulneráveis, e nós pecamos. Você pode ficar 1 minuto sem pecar. Se você pode ficar 1 minuto, você pode ficar 10 minutos. Você pode ficar 1 hora. Você pode ficar um dia todo. Você está no encontro, por exemplo, 3 dias. Né? Teoricamente, pelo menos, lá não tem um espaço para pecar. Você está envolvido em uma atmosfera de santidade, de busca, de interação direta com o Espírito Santo. Mas quando você sai de lá, você continua sendo... Você está no monte, aí volta para o vale. Nesse lugar de tribulação, de guerra, você continua sendo vulnerável. Então daí, todos nós, o grande, pequeno, a criança, o adolescente, o pai, a mãe, o pastor, o advogado, o engenheiro, o juiz, todos nós, de todas as classes, de todas as línguas, todos nós somos sujeitos ao pecado. Só que naquele dia, porque nós somos sujeitos ao pecado e há uma orientação para não pecar, e se nós pecarmos, vamos pagar o preço pelo pecado, nós precisamos de um advogado. Os livros vão ser abertos naquele dia. E nós vamos ser julgados por todos os nossos atos, por tudo aquilo que nós fizemos, falamos, e pior ainda, por aquilo que nós não fizemos, pelos pecados de omissão. São testemunhas que se levantarão contra nós naquele dia. E ninguém escapa nesse crivo, diante da lei, diante daquilo que foi colocado desde o Éden até chegar na plenitude dos tempos, as dispensações, as alianças, em todas elas nós fomos reprovados. A lei, ela é santa, ela é justa, ela é boa. Jesus não veio condenar a lei, ele veio cumprir a lei por você, por mim. Então nós somos as testemunhas que vão se apresentar. Essas testemunhas são nossas palavras, as palavras frívolas que muitas vezes nós falamos, nós não lembramos delas, são muitas palavras. Quem não, já não xingou um palavrão, né? Quem já não fumou um cigarretezinho com uma cervejinha lá em Belém do Pará e depois pediu perdão, não é? Quem já não contou uma piada assim um tanto obscena, até para fazer média com os colegas, ou numa roda de amigos, num jogo de futebol, ou numa outra ou qualquer atividade, até para se mostrar do grupo. Salmo 1, né? A roda dos escarnecedores, que orienta a não andar, não parar, não se assentar, porque o negócio pega, é perigoso. Então nós vamos ser julgados por esses atos, pelas palavras que nós falamos, pelas piadinhas, também pelas obras. E aí não escapa ninguém, o pai, a mãe, até o pai e a mãe na educação dos filhos podem falar, podem agir de maneira inadequada, e Deus está vendo todas as coisas. Nada passa impassivo, nada passa batido aos olhos do Senhor. Mas o que me chama a atenção é o pecado da omissão. E é interessante que Jesus reserva um momento interessante lá no Mateus capítulo 25, 31, onde ele fala que naquele dia ele vai julgar. Eles também responderão: Senhor, quando que nós te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupa ou de comida, ou preso e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade a vocês, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno,
mas os justos para a vida eterna. Então nós vamos ser julgados por aquilo que não fizemos, o pecado da omissão. O que é esse povo que vai ser jogado de lado, apartai-vos vós para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos, o que eles fizeram? Não fizeram nada, deixaram de fazer. E quantos dos nossos queridos amigos, que a gente fala do evangelho para eles, né? Eles recebem a palavra, mas não tomam nenhuma decisão, isto é, não fazem nada. E acham que estão fazendo alguma coisa. Ontem mesmo conversava com um primo meu lá em Arraial do Cabo, ele foi criado no evangelho, e a gente fala um pouco, começa a introduzir a palavra para dar uma chamada, um alerta. Aí ele fala, nossa, eu sou fiel, ai de mim se não fosse Deus e a fé que eu tenho nele. Mas acontece que as práticas da vida não estão muito alinhadas, não está sintonizada com aquilo que Deus espera da gente. Então esses pecados, e eu não estou nem falando dos pecados dos pensamentos, os pensamentos que ninguém vê, nenhum tribunal da terra pode julgar aquilo que nós pensamos, mas Deus está vendo todas as coisas. Por esse filtro, afinal de contas, né, ninguém escapa. Para passar por esse filtro da lei, teria que ser perfeito. Nós não somos perfeitos. Por isso, nós não somos perfeitos e ninguém passa por esse crivo da lei. Então, por essa razão, nós precisamos de um advogado. E não pode ser um advogado qualquer. Tem que ser um advogado o justo. Um advogado diferenciado. Aí eu separei aqui alguns momentos, pelo menos 3 momentos, que a gente poderia conversar juntos sobre as atitudes, sobre o valor, as atribuições desse advogado. Primeiro, ele é o advogado incomparável segundo o seu caráter. No versículo 1, João está falando, meus filhinhos, escreva a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, acontecer, der uma deslizada, vocês pisarem na bola e vocês pecarem, vocês têm um advogado. E não é o advogado terreno, é o advogado o justo, Jesus Cristo, o justo. Hoje, amados, nós temos, com certeza, conhecemos muitos advogados. Às vezes, advogados muito chegados, advogados amigos, advogados que nos representam, advogado que está junto da gente ali. Há algumas causas que você pode ir até sozinho. Mas indo com o advogado, você tem até um recurso financeiro, um retorno maior do que quando você vai sozinho. Então, o fato de você necessitar de um advogado ou ter um advogado à sua disposição para eventuais momentos onde você é acometido, às vezes, por uma questão de insegurança, uma questão de injustiça, alguma coisa aconteceu e você, de repente, foi pego, eu não tenho culpa, então você precisa de um advogado. Ou mesmo tendo culpa, você precisa de um advogado. Então, os advogados da terra, eles são falhos. Você pode, de repente, ter ou conhecer um advogado com uma excelência de trabalho impecável. Ele ganha praticamente todas as causas. Ele é respeitado entre os colegas, entre os juízes, nos tribunais. Mas a conduta moral dele, geralmente, ela é totalmente divorciada do trabalho que ele desenvolve como advogado. A conduta moral, a personalidade dele, o caráter dele, diante do Supremo Juiz, ou desse advogado que é o justo, ele é falho. Ele não está alinhado. Há uma difusão, há uma diferença. Uma coisa é ele ser um bom advogado e ganhar muitas causas. A outra coisa é a conduta dele, é o comportamento dele. São as atribuições morais dele enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto família. Na profissão, ele desempenha algo maravilhoso, mas ele se envolve com os esquemas, ele se envolve, com os conchavos, com os interesses. Profissional brilhante, mas
Ele não pode representar você quando a coisa, por exemplo, toca nas áreas espirituais. No tribunal da terra, as leis elas são frágeis, elas são compradas. Jesus nunca usou subterfúgios, né, para inocentar um cliente. Nunca usou das filigranas, né, da lei, isto é, das brechas da lei, para tirar proveito. O diabo ofereceu para ele, né, um reino. Claro que ele não precisava, porque ele já era de antemão dono de todas as coisas, desde o Éden. Quiseram fazer dele um rei na plenitude dos tempos. Quiseram aclamá-lo rei. As multidões quiseram fazer isso. Ele veio para cumprir a lei, não para encontrar brechas na lei, porque ele nunca cometeu injustiça. E ele mesmo declara que a lei é santa, justa e boa. Chamaram-ne de beberrão, de violar o sábado e de endemoniado. O próprio Sinédrio tentou, inclusive, arranjar testemunhas para acusá-lo, mas nunca encontraram nesse advogado, o justo, nenhuma falha. Por isso que ele pode ser o seu advogado. Amém, queridos? Ele é o nosso advogado. O justo, ele nunca pecou. Em segundo lugar, Jesus é o advogado incomparável quanto ao seu método. Ele é totalmente diferenciado de todos os outros advogados. Diferente da jurisprudência, da advocacia humana. Este advogado não veio para defender nossas causas. Isso aqui é muito importante. Esse advogado, o justo, ele não veio para defender nossas virtudes. Ele não veio para defender as nossas falhas ou nos representar diante de uma situação. Ao contrário, ele veio para expiar os nossos pecados. Ele não veio para advogar a nossa inocência. Ao contrário, ele veio para afirmar a nossa culpa. Que advogado é esse que, em vez de nos poupar, de nos representar, ou de procurar meios para nos inocentar, ele vem para nos culpar? É esse o advogado. É o contrário daquilo que a gente poderia imaginar. A ideia de que somos bons é uma ideia, inclusive, né, defendida pela filosofia, né? O Jean-Jacques Rousseau, ele diz que todo mundo é bom até que se prove o contrário. Na verdade, há uma teoria muito enganosa, muito errada, de que o homem ele é produto do meio. Não é uma verdade isso, ao contrário. Nós somos responsáveis em mudar o meio. Nós não somos, principalmente nós, lavados pelo sangue do Cordeiro, nós somos responsáveis em mudar as circunstâncias em nosso redor e não ser acometido ou ser contaminado pelas circunstâncias ao nosso redor. Eu sei que vocês conhecem pessoas que vivem, às vezes, em ambiente muito inóspito, nocivo, ambientes, né, corrosivos, mas que sobressaem e eles são expoentes dentro da família como pessoas totalmente diferentes. Abraão é um tipo desse que era de uma situação totalmente pagã, o pai era fabricante de ídolos, no entanto, Deus o separou para ser aquilo que vocês já conhecem, né? Nós conhecemos a história de Abraão. Ele, como muitos, nascem em lares, né, que não são tão ortodoxamente cristãos e se sobressaem como um expoente do Evangelho. Tá? Então, esse advogado, ele não veio para advogar a sua inocência, mas veio para nos culpar. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nem um justo sequer. Não veio para destacar os nossos méritos. Ele não veio para dizer que você é bonzinho, que você é um cara legal. Ele não veio para isso. Ele veio justamente dizer o contrário. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós ou de vós. Não vem das obras que nós fazemos para que ninguém se glorie. É pela graça
que nós somos salvos, né? E Deus, ele não inocentará aquele que é culpado. E eu já falei lá em Ezequiel 18:20, fala que a alma que pecar, essa morrerá. Por isso nós precisamos de um advogado. Jesus não veio para dizer que você é livre. Contrário, quem pratica o pecado é escravo do pecado. É escravo daquilo que pratica. Se torna um escravo de vícios, escravo de situações que o levam muitas vezes a caminhos desordenados por causa das companhias que adotam. Passa a ser escravo de situações que fogem ao controle emocional. Daí nós não somos livres. Nós só somos livres quando encontramos a liberdade na palavra. Conhecereis a verdade e essa verdade, a palavra, nos libertará. Em Romanos 6,16 fala que quem obedece ao pecado é escravo do pecado, mas quem obedece à justiça é escravo da justiça. É aquela situação da orelha furada. É o escravo que faz a opção de ser escravo por vontade própria. Então tem a orelhinha furada, vai na portaria lá, no portal da cidade. Eu não quero liberdade do meu Senhor, eu quero servi-lo agora por minha vontade própria. É essa a atitude, né? E quando nós temos esse advogado, é assim que acontece. Ele não vem para dizer que você é iluminado. Jesus disse que nós, os homens, amaram muito mais as trevas do que a luz. Tem prazer nas trevas, tem prazer nas coisas erradas. Jesus veio para declarar que somos pecadores, miseráveis, carentes. Não vim para chamar justos, mas ele veio chamar pecadores. Se você é pecador como eu, então ele veio para você, ele veio para mim. E esse advogado é um advogado por excelência, porque ele nunca perdeu uma causa. Todas as causas, mesmo porque é um advogado que não nos representa. Ele assume literalmente o nosso lugar, diferente dos outros advogados, né? Os são não precisam de médicos, mas sim os doentes. Esse advogado, Jesus veio para libertar os cativos, veio para perdoar, veio para nos salvar, nos redimir. E tudo que concerne, tudo que nos atrai para uma situação de desconforto, coisas que a gente faz, que nos arrependemos logo em seguida. Esse advogado, ele está a par de todas essas coisas. Em segundo lugar, Jesus não veio para falar por você, mas para morrer por você. Aqui é uma outra distinção interessante com relação a esse trabalho desse advogado. A palavra advogado no grego, né, é paráclito. Paráclito é aquele que está ao lado. Paráclito é aquele que representa. Ele vai pegar a sua causa e acompanhar você em alguma situação. Mas Jesus não. Ele vai ocupar o seu lugar. Por mais, ou não importa a gravidade do erro, do pecado, do delito que você cometeu, ele vai ocupar o seu lugar, ele vai pegar todas as questões que te aprisiona, todas as denúncias, tudo aquilo que é contra você, ele vai pegar tudo isso aí e trazer, atrair para ele. Foi o que ele fez na cruz do Calvário. Lá em Colossenses fala que ele cravou lá na cruz do Calvário toda a nossa dívida. Tudo aquilo que era cobrado da gente, então o diabo não pode te cobrar nada, porque não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está nele, esse advogado está no seu lugar, não só te representa, mas está no seu lugar. Porque no versículo 2 fala que ele é a propiciação, isto é, o sacrifício que era colocado no lugar do pecador, através de animais. Ele se voluntariou para estar, ele próprio, no seu lugar, para que não houvesse nunca mais nenhuma condenação. Quem tentará contra os escolhidos do Senhor? Quem poderá te acusar de alguma coisa? Se Jesus já fez tudo isso por nós. Ele foi fulminado pela lei, porque a lei diz que a alma que pecar, essa morrerá. E só esse advogado,
que não tinha nenhuma culpa, não tinha nenhum erro nele, nada foi provado contra ele, então só ele poderia, num corpo de homem, ir para a cruz como homem e não morrer como Deus, morrer como homem, porque era o homem que carrega, é o homem que carrega os pecados. Então, por isso, ele morreu por todos os pecados, como diz aqui João, no capítulo 2, de 1 a 2, por toda a humanidade. Por isso que todos são passivos de serem libertos, salvos, e um dia morar no céu. Não pecou, mas levou todos os pecados da humanidade. Agradou ao Pai fazê-lo sofrer. Jesus, ele ficou no nosso lugar para morrer por você e por mim, que o próprio Deus virou as costas, virou o rosto, para não ter que encarar todos os pecados que estavam depositados sobre ele. Era o seu pecado, era o meu pecado. Por isso que nós podemos, com toda alegria e com toda liberdade, dizer que nós não só somos salvos aqui e viver nessa atmosfera terrena ainda aqui, na garantia de uma vida abençoada, mas muito mais do que isso, esse advogado está ao lado do Pai, ainda advogando as nossas causas, nos representando junto ao Pai. Quando alguma coisa acontece que é passivo de punição, não, papai, eu morri por ele, esse pecado também está incluído em todos os pecados que ele cometeu. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ou quem os condenará? Romanos 8,33 fala isso. Esse advogado está do lado à destra de Deus. Em terceiro lugar, Jesus é o nosso advogado incomparável, porque o trabalho dele é de graça. Não é barato, mas é de graça. Um bom advogado, ele é muito caro. E você não tem acesso a ele o tempo todo. Além dele ser um advogado, quanto mais famoso ele for, mais caro, mais dinheiro você terá que desenvolver, que desembolsar para poder. Se a causa for muito crítica, for uma coisa muito complicada, você não pode pegar um advogado qualquer. Tem que ser um senhor advogado, um bom advogado. Ele não cobra nada, esse advogado ou justo, porque ele já pagou na cruz do Calvário todos os pecados. Não há nada mais pendente que alguém, principalmente o diabo, venha te cobrar, porque já foi tudo pago, tendo condenado o escrito da dívida, que era tudo contra nós, cravando na cruz. Está lá em Colossenses 2,14. Não devemos mais nada. O véu se rasgou de cima a baixo, abriu espaço direto para a comunhão plena com o Pai, porque todos os sacrifícios judaicos, foram extintos, não havia mais necessidade de sacrifícios, porque esse advogado fez um único sacrifício. Lá em Hebreus fala que ele adentrou no Santo dos Santos, e com essa atitude, a nossa esperança foi ancorada lá no trono de Deus. Então a nossa esperança está ancorada lá no trono da graça. Quando você joga uma âncora, a âncora geralmente é jogada para baixo, para segurar um navio. E mesmo assim pode dar problema. Outro dia a gente viu aí que um navio caiu, ficou à deriva e bateu na ponte de Niterói. Eu acho que a âncora enferrujou e não funcionou, ele saiu do lugar. Mas a nossa salvação, nossa esperança, ela está ancorada no trono de Deus lá no céu. Pode balançar, pode ficar tudo ruim, pode haver tempestades das mais severas. O governo ou a nova ordem mundial pode tudo estar tramando contra a nossa estabilidade emocional e espiritual, mas a nossa esperança está ancorada no trono de Deus. Se existe uma nova ordem mundial, existe uma antiga ordem celestial que supera todas as coisas. Então, por isso que se a gente tem um advogado desse nível, nós não temos que temer nada. É claro que nossas emoções nos traem, há medo. Eu vim agora, por exemplo, para cá,
e na viagem, ouvindo algumas notícias, né, estava previsto fechar todas as estradas. E a gente fica na dúvida, meu pai ficou preocupado. E se a gente ficar no Rio preso, sem poder voltar, compromissos? Rapaz, eu senti no coração e senti paz. Minha filha falou que eu sou homem de Deus para orar e sentir paz. Senti paz, vim e estou voltando amanhã com a estrada livre. O dono do apartamento lá, que é muito nosso amigo, né, o Heitor, ele falou, se fechar a estrada, eu mando abrir para você, fique tranquilo. Camarada tem cacife para isso. Então, gente, é uma coisa que a gente, às vezes, por não se firmar na autoridade, nos valores desse advogado, que já cumpriu o papel dele, e ele está não só ter cumprido o papel dele, ele continua ao lado de Deus Pai, o supremo juiz. E interessante que esse Jesus, ele vai deixar de ser advogado, hein? Segura o finalzinho da mensagem que o negócio vai ficar mais quente, vai ficar tenso. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Está lá em Hebreus, tá? Então esse advogado, a cena, né, que se estabelece, que a gente vê lá na cruz, Hebreus 12:2 fala, né? Ele não levou conta da ignomínia, da vergonha. Lá em Hebreus fala que ele se alegrou por saber do resultado do trabalho que ele estava fazendo por garantir para você e para mim a salvação. Quer dizer, alguém que vai para a cruz para pagar, para morrer por todos os nossos pecados, com alegria, pelo resultado do trabalho que ele está fazendo, por aquilo que vai surgir a partir, e essa alegria invade o coração dele. Claro que se ele pensa, lá no Getsemane, ele passou por momentos muito difíceis, os discípulos não puderam nem acompanhá-lo nas orações, os anjos vieram confortá-lo, ele saiu dali determinado para morrer, porque com alegria ele sabia do resultado que isso traria para toda a humanidade. O horror da cruz, para ele, na verdade, foi a alegria para ele e a alegria para nós. É por isso que quando a gente está ceando, semana retrasada foi ceia da nossa igreja, eu trouxe uma palavra e no final, no momento da ceia, eu falei um pouco sobre isso, né? Sobre quando Paulo fala, né, que longe esteja eu em alegrar-me a não ser na cruz de Cristo, onde o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então essa alegria que foi conquistada na cruz do Calvário, ela se reflete no momento do cerimonial da ceia do Senhor, não para ficarmos ali contritos, tristes. Claro que há uma contrição natural por aquilo que ele sofreu, mas ao contrário, ele quer que nós nos alegremos pela nova aliança que foi estabelecida, que garante a nossa salvação e a morada com ele por toda a vida lá no céu. É claro que ninguém quer morrer. Meu pai está com 96 anos, partindo para os 97, tá? Quando a pressão fica muito alta, ele fica preocupado e tal, né? A gente percebe que ele não quer que tenha chegado a hora. Porque a vida, na verdade, é um dom de Deus. Viver é muito bom. Mas é claro que um dia, como Davi falou, né? Todos nós vamos seguir o caminho dos mortais. Não tem jeito. Então, melhor é a gente confiar nessa segurança, nessa certeza que nós temos, de que não importando o que possa acontecer, temos a garantia nesse advogado. Jesus nos constituiu reis e sacerdotes, está lá em Apocalipse 1, 5 e 6. Em quarto lugar, Jesus é nosso advogado, incomparável quanto à sua exigência. Isso aqui é interessante porque quando você está numa causa muito complicada, você precisa, às vezes, de mais de um advogado. Tem um advogado titular. Se a causa, por exemplo, envolve, né, bens, repartir bens, heranças, né, inventário, e de repente houve alguma situação de quebras, né, fortunas que foram divididas, ou que a partilha não foi adequada, ou houve conflitos, né, de repente até mortes.
Então, muita coisa, muitos detalhes envolve, às vezes, uma causa só. E, às vezes, um advogado só não é competente para resolver toda aquela conjuntura. Mas Jesus não. Jesus, por causa da sua eficiência, sua exigência, no plano humano, se uma banca de advogados, né, é dividida em várias áreas para resolver a situação, Jesus requer que você e eu reconheçamos como o único advogado competente. Ele não subestabelece, né, situações para outros advogados acompanharem ele nessa missão que é exclusiva, que é só dele. Aguinha. Ele é o titular. O que significa isso, né? Não é Jesus e o ministério, não é Jesus e o apóstolo, não é Jesus e suas obras, não é Jesus e Maria, não é Jesus e sua biblioteca, não é Jesus e o seu ministério até. A gente conhece a história de Ernesto Guinini, que quando ele passou pela renovação espiritual, Deus pediu para ele a biblioteca, pediu para ele o ministério e pediu para ele a escola. A família, né? Família. Porque Jesus queria dele exclusividade. Não é Jesus e mais alguma coisa para completar aquilo que possivelmente Jesus não seria suficiente para dar conta. Jesus dá conta de tudo, qualquer situação que venha nos atingir, ele é o advogado por excelência, ele é o titular absoluto, não aceita ter auxiliar. É importante a gente entender isso, porque muitas vezes você acha que uma ajuda, um assessoramento, alguma coisa que venha juntar ou trazer um pouco mais de subsídio, né? É possível que é muito complicado essa causa. Jesus precisa talvez de uma ajudazinha. Não precisa não. Ele é competente. Ele é suficiente para advogar qualquer situação. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual podemos ser absolutamente salvos. Só ele é o caminho, a verdade e a vida. E terceira e última verdade, primeiro, ele é advogado, né, incomparável quanto ao seu caráter. Nós vimos que ele é advogado incomparável quanto ao seu método. E agora Jesus é um advogado incomparável quanto à sua eficácia. Ele nunca perdeu uma causa. Então nós podemos confiar no advogado, o justo, porque ele vai continuar vencedor. Ele não foi vencedor. Ele é vencedor. Ele continua vencedor. E não há páreo. Gente, olha, não tem como. Às vezes a gente acha que há uma situação diametralmente oposta, né, entre Jesus e Satanás. Isso não existe. Não tem como. Deus, Jesus, ele está numa posição, o diabo não está em sentido contrário, na mesma direção. Ele está lá no fundo do inferno. Ele está infinitamente separado, sem nenhuma condição de competir. Porque ele já foi vencido. Absolutamente vencido. Então nós podemos acreditar nisso. Então Jesus é o advogado incomparável quanto à sua eficácia. Nunca ninguém foi a Jesus necessitado, carente, arrependido, que fosse despedido. Não, essa causa não tem jeito. Essa causa está muito complicada. Eu lamento muito, mas você pode voltar para casa, que essa causa eu não consigo. Todas as pessoas, não há pecado que ele não perdoe. Às vezes é uma situação delicada de um ministro, de um pastor, uma pessoa que deu uma escorregada, acha que não tem mais jeito. Eu acompanhei a situação na época de Jim Swaggart, né, que caiu assim a nível internacional, tinha um trabalho maravilhoso, né, você deve lembrar bem dele, né, também, da Assembleia Pentecostal, e eu gostava muito, até hoje eu gosto de ouvir as músicas dele. Claro, Jim Swaggart nunca mais foi o mesmo. Ele foi reconduzido ao ministério, mas nunca mais foi o mesmo. Mas ele foi reconduzido. Ele está bem, com certeza, com Deus. Mas Deus não passa a mão por cima do pecado.
pode ser um homem de Deus, pode ser alguém que já fez muita coisa para o Senhor. É necessário, amado, estar o tempo todo em alerta para a gente não cair, para não ser uma pedra de tropeço. Porque quando o Jimmy Swaggart, quando Caio Fábio e outros personagens aí caíram, olha, muitos caíram juntos com ele. E muitos não foram restaurados. Por isso que não importa, quando alguém cai, mostrar para essa pessoa que há recurso, há como voltar. Porque não há pecado que não seja passivo de ser totalmente perdoado. Às vezes é um escândalo. Eu conheço um pastor, uma situação delicadíssima lá em Anápolis, um pastor, onde os filhos em casa, num churrasco, um matou o outro. Olha que situação de um pastor, de um ministério. Os pastores auxiliares foram saindo um a um, abandonaram o pastor titular. Ele ficou quebrado, adoeceu, mas ele não desanimou, ele se manteve firme, só subia ao templo pelas portas dos fundos, pregava, voltava para casa, para a solidão dele. Não foi ele que pecou, mas a família. Uma situação que constrangeu todo o ministério. Perdeu muita coisa. Não importa que nível de queda um de nós pode até chegar a cair. Não há pecado irrecuperável. Não há situação onde você caindo não seja totalmente recuperável. Nós conhecemos casais que já trabalhamos onde o casal se prostituíram os dois e hoje são líderes de casais, líderes de família. Então tem jeito sim, claro. Se o caso não tem jeito, o único caso que não tem jeito é a blasfêmia, né? Contra o Espírito Santo. O que é isso, né? Esse não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo é, na verdade, atribuir ao diabo as obras, as manifestações do Espírito Santo. Claro, esse aí é complicado, esse aí não tem jeito, né? Onde houver um coração quebrantado, aí ele está estendendo a mão para perdoar. A um coração contrito não desprezarás, ó Deus. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia do Senhor. Não é confessar e não deixar, e não é deixar e não confessar, é deixar e confessar, alcançará a misericórdia do Senhor. Não existe pessoa indefensável para Jesus. Todos têm jeito. Jesus, ele recicla. Eu costumo dizer, até uma expressão um tanto esdrúxula, grotesca, mas Jesus é catador de lixo. Ele é catador de lixo. Ele me achou em algum lugar na lixeira. E ele faz isso, ele recicla o lixo. Ele pega alguém desacreditado, alguém que a família abandonou, alguém que não tem mais recuperação para a sociedade. Ele pega essa pessoa e coloca como príncipe, como alguém destacado na sociedade. A gente conhece muitos casos, muitas situações dessas, muitos. Eu tenho certeza que aqui também deve ter alguma situação que se pareça com isso, né? O Evangelho tem esse poder, pega um condenado e faz assentar-se, né, com os príncipes. O apóstolo Paulo é um desses, né? Lembra dele? O gadareno, camarada que foi e tinha não sei quantos mil demônios nele, uma legião. O camarada foi para a cidade dele, eram 10 cidades, Decápolis. Ali ele foi missionário, pregou o evangelho, e lá na frente você vai ver que a cidade toda foi evangelizada por esse gadareno. Ninguém dava mais nada por ele. Então acontece o milagre, por exemplo, aquela mulher prostituta, né, que foi pega em flagrante delito de adultério. E Jesus pega aquela mulher, e é interessante, né, que o cara não apareceu, né? O cara não estava lá. Ninguém estava interessado ali em fazer prevalecer a lei. Não queriam julgar aquela mulher. Queriam pegar Jesus numa pegadinha. Queriam condenar, era Jesus. Queriam uma ocasião para que Jesus fosse pego de alguma forma. A mulher estava já condenada no tribunal da lei, da opinião pública, no tribunal da sua consciência, da religião, mas não estavam interessados em condenar aquela mulher.
O interesse deles era pegar uma falha. Inclusive, a palavra que está ali no original não é grafê, é epigrafê, que na verdade é como se fosse arrolado uma sentença de punição para alguém. Então, não é grafê, é epigrafê, isto é, quando Jesus estava escrevendo ali nas placas, né, na poeira do templo, tudo indica que ele estava escrevendo os pecados daquelas pessoas. Era um julgamento. Por isso que cada um deles foi saindo de fininho. E no final Jesus fala, cadê aqui seus acusadores? Ninguém me acusou, Senhor. Eu também não te condeno. Jesus poderia condená-la, porque não tinha pecado. Então vai em paz e não peque mais. Jesus, amados, ele pega as pessoas mais desprezíveis. Aquele paralítico, ou aquele leproso, a gente conhece a história dos 10 leprosos, né? Que Jesus simplesmente mandou que eles fossem se apresentar ao sacerdote e pagar lá o que era devido para ser contestado limpo e seguir a vida deles. Mas o que Jesus fala lá em Marcos, né, 1 e Lucas 5, esse paralítico, ele estava tomado de chagas. E Jesus olhou para ele e viu que ele precisava não só da cura física, mas de uma cura emocional. Há quantos anos que esse paralítico não recebia um abraço? Lucas, quando descreve, ele é médico, e ele vai um pouco mais além na explicação, no contexto, e diz que Jesus o abraçou. Esse abraço não foi um abraço, sabe, à distância. Foi um abraço de compaixão. Diz o texto que Jesus se compadeceu dele. Quando a gente se compadece de alguém, quando você vê alguém em sofrimento, você fala de longe, você vai até a pessoa, abraça a pessoa, chora com a pessoa. Foi o que Jesus fez com esse paralítico, com esse leproso. E olha, lidar ou ver um leproso cara a cara, frente a frente, não é uma coisa fácil de se ver. Eu acho que a Cátia não deve se lembrar. A gente ia visitar um leprosário lá em Belém, leprosário Marituba, e a gente ia lá visitar aquele pessoal e era duro de ver aquelas cenas. O livro, aquele filme Papillon, é antigão, né? Só os antigos que devem se lembrar. 1973, né? Ele chega numa ilha, né? Steve McQueen chega numa ilha, e é uma ilha de leprosos. E ele descrevendo aquela situação, o filme descreve, né? É uma coisa horrível de se ver. Pedaços de carne se desmanchando, se decompondo. E Jesus pega essa pessoa, Jesus pega essa pessoa totalmente, né, em decomposição às vezes, né? Esse leproso. Hoje se coloca o nome mais bonito, não, Ancenias, né? Mas era um leproso, e abraça ele. Então não importa que tipo de agressividade emocional ou física ou de pecado alguém já foi acometido. Esse advogado, ele vem porque ele se coloca no lugar. Jesus não faz acepção de pessoas. Quando um advogado é muito cotado, quando ele é muito caro, você nem consegue falar com ele, fala com a secretária. Eu tenho um amigão, um advogado. Cátia conhece, Adriano conhece. Eu já estou há uns 15 dias precisando conversar com ele. Precisando falar. Coisas nossas, negócios que temos juntos, né? Eu não estou conseguindo falar com ele. Eu falei que ia viajar, que na volta eu preciso conversar com ele. É meu amigo, mas eu não estou conseguindo falar com esse advogado. Jesus não. É o canal aberto o tempo todo. Você pode conversar com ele de noite, de dia, de madrugada, andando na academia, fazendo sua caminhada. Você pode conversar com ele deitado. Não precisa levantar, de repente, nem se ajoelhar. Pode fazer isso? Pode, é bom. Mas em qualquer situação você pode falar com ele. Eu gosto de quando a gente fala, né? O que você faz quando você acorda, né? Ah, eu abro os olhos. Eu não, eu nem abro os olhos. Às vezes eu acordo e já vou agradecendo ao Senhor aquele dia, as misericórdias que foram renovadas.
E Jesus é esse, né? Que ele é gracioso, ele nos alcança com a graça dele o tempo todo. Aliás, graça, né? Wilson do Amaral Fanini, né? É um homem de Deus que já está na glória. Ele pregando sobre Efésios 2:8, né? Ele faz a diferença, mostra o que é uma graça, o que é graça, que a gente é salvo pela graça, não é pelas obras. E ele conta que um menino ia na escola dominical e com as roupas muito rotas e descalço. E ele, vendo aquela cena, né, ele foi numa loja e comprou muitas roupas, sapato, brinquedos para aquela criança. E aquela criança morava numa comunidade. E ele foi até a comunidade levar aqueles presentes para aquela criança. Aquele menino, quando viu o professor da escola dominical chegando, o menino pega uma pedra e joga uma pedra na cabeça dele. E ele cai. Isso é um fato verídico aqui no Rio de Janeiro. E ele caiu, e ele foi socorrido. A criança fugiu com os brinquedos. A criança roubou, atingiu ele, pegou os brinquedos todos e correu para casa. Ele foi medicado, foi para o hospital, se recuperou, voltou, comprou mais presentes, comprou mais sapatos, comprou mais algumas coisas que aquela criança precisava e subiu de novo à comunidade. Quando chegou na casa daquela criança, o pai o recebeu e falou: eu vim trazer essas coisas, esses presentes aqui para o seu filho. Aí o pai falou: meu filho, ele não merece. Foi ele que tacou a pedra no Senhor. Ele falou: eu sei. Ele não merece, mas ele precisa. Ele não merece, mas ele precisa. Graça é um dom imerecido. Graça é aquilo que nós não merecemos, mas Deus dá. A gente não merece, mas Deus dá. Misericórdia é o contrário. É aquilo que nós merecemos. Punição, castigo, inferno, mas Deus não dá. Por isso que ele renova as misericórdias dele toda madrugada. Porque ele sabe que a gente não merece, mas ele dá. Para a gente se sustentar naquele dia, naquela semana, e ser em tudo mais do que vencedor. Um advogado brilhante, ele pode até, diante de uma situação, perder uma causa. Aí vai para a primeira instância, segunda instância, o outro lado vai recorrer. Esse advogado aqui não tem essa conversa de segunda instância, porque no tribunal que declarou você justificado é o tribunal do justo juiz. E não há meios para se recorrer. Quem já leu o livro, né, Movido pela Eternidade, né, vai ver lá que não há revelia, é um silêncio sepulcral, não tem como recorrer. Chegou a hora, você vai ver o que você fez, está tudo escrito aqui. Então, amados, esse advogado, ele é em tudo maravilhoso. E ele está do seu lado, ele advoga a sua causa o tempo todo. Mas tem um detalhe. Já que não existe instância superior, não dá para apelar. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, nós já vimos isso. Só que vai haver um dia, vai haver um momento em que esse advogado vai deixar de ser advogado para ser um juiz. Depois de todo esse conhecimento a respeito desse advogado maravilhoso, esse advogado que nunca perdeu uma causa e nem nunca vai perder, mas saber a verdade e optar por recusar esse advogado é a maior mancada que a gente pode cometer na vida. Como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? O que pode acontecer? Hoje, ele pode ser o seu advogado. Amanhã, ele será o seu juiz. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas quer que hoje, em toda parte, que se arrependam, porque há de estabelecer um dia
o dia do juízo, e já escalou o juiz, Jesus de Nazaré. Não há espaço para apelação, porque você recusou esse advogado. Então hoje é um dia da oportunidade. Eu sei que aqui todos são salvos, todos são crentes, todos têm a sua experiência com o Senhor, e eu acredito muito que vocês estão e continuam crescendo, e eu acredito também que você já tem esse advogado. E João fala, olha, se você pecar, não vou dizer para você ficar tranquilo, é uma expressão que a gente usa, fica tranquilo não, tá? Se você pecar, deixa cair a ficha, porque você tem um advogado, mas não fique negligente, não fique sem vergonha, não entre numa vibe de ficar achando que não tem nenhum problema continuar pecando, porque você pode colocar em risco, inclusive, a sua salvação, se você realmente é salvo. Porque quem é salvo, quem tem esse selo do Espírito Santo, não continua na prática do pecado. Pode até pecar um deslize, uma palavra, uma atitude, um desajuste, uma palavra áspera com alguém, de repente dentro de casa, com a esposa, com a família, um contratempo, alguma coisa é uma mentira, ou alguma coisa que você fez que não deveria fazer, ou falar, ou agir, ou pensar. Esse mundo dos nossos pensamentos. Charles Spurgeon fala que não adianta convidar você, Jesus, para ocupar a sala principal do seu coração, se você permite que Satanás ocupe o porão dos seus pensamentos. Então, os nossos pensamentos é um palco terrível, perigoso. São testemunhas que naquele dia vão nos cobrar e vão nos acusar. Então, meu querido, se você pecou, vá até ele, esse advogado, que é justo, ele é amoroso, ele é misericordioso. Mas não deixe passar o tempo e não ter mais oportunidade e você não encontrá-lo mais como advogado, e sim como juiz. A Divina Comédia, Dante Alighieri, tem uma expressão interessante no livro dele, onde está escrito lá no inferno: perdei, perdei. Ó vós, perdei o quê? A esperança. Perdei a esperança, vós que entrais. Entrais aonde? No inferno. Porque ali cessa toda a esperança. Não deixa chegar lá. Porque quando chegar lá, é apartar de mim, maldito de meu Pai, separado para o diabo e os seus anjos. Que o Senhor possa nos alertar nesses dias difíceis, nesses dias de expectativas muitas vezes negativas, mas eu acredito muito que o Senhor esteja nos alertando nesses últimos dias, aonde o mundo está se afunilando para um final. E vai haver uma peneirada grande. E vai ser separado o joio do trigo. O que você é? Você é joio ou você é trigo? Se você é trigo, você tem um advogado. Se você é joio, você vai ser julgado pelo juiz. Fique em pé em nome de Jesus, vamos orar. Amém.